Dar início. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo. Estamos estudando o livro Libertação, a sexta obra dessa coletânea do Espírito André Luiz, trazido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos recebendo nosso irmão Adenauer Blatt Goulart, né, lá do Centro Espírita Allan Kardec, em Além Paraíba. Ele que vai apresentar o capítulo 16. Brisdo fará a prece inicial, a Aline a harmonização e a Suza a prece final. Que nós possamos abrir, a partir desse momento, as nossas mentes, os nossos corações, para absorver tudo que o nosso irmão trouxe para dividir conosco. É a Aline, com você, Aline. Boa noite a todos. Do livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Lição 77. Aprende agora a valorizar a quem te valoriza, a corresponder à confiança de quem confia em ti, a aceitar a mão que se estende em apoio, a ser amigo dos amigos que tens, a sorrir com alegria que te seja possível, a contar com os que estão sempre ao teu lado, a fazer o melhor dentro de tuas possibilidades, a não cruzar os braços numa espera indefinida, a não prometer o que não possas cumprir, a agradecer tudo o que a vida te confere, a nunca te crer em situação de privilégio, a não criar expectativas inúteis, a não exigir perfeição de ninguém, a não ter mais ilusões a teu respeito, a não sonhar fora da realidade, a não perder a esperança no futuro, a receber a ingratidão, a perdoar incondicionalmente e a amar os que te amam. Muita paz a todos. Senhor Jesus, nosso mestre, irmão amado, somos muito gratos, Senhor Jesus, por esta oportunidade que nos permite estarmos juntos reunidos nesta sala virtual para mais um momento de estudo, para mais um momento de aprendizado para a nossa evolução. Que nosso irmão Adenauer seja o portador desses ensinamentos e que seu mentor esteja cada vez mais ao lado dele, intuindo para que ele possa passar para nós todo o seu conhecimento e nós termos um aprendizado. Abençoa todos nós que estamos aqui e abençoa aqueles que, por um momento, por um motivo, não puderam comparecer a este estudo. Mas que todos estejam no nosso coração, estejam todos contigo, Senhor Jesus. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Aline. Obrigado, Brisdo. Mais uma vez, estamos recebendo o nosso irmão Adenauer, que é da Casa do Centro Espírita Allan Kardec, Além Paraíba. Ele que vai ser o facilitador do nosso capítulo 16, intitulado Encantamento Pernicioso. Boa noite, Adenauer. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, o convite do Francisco, né, de vocês, por extensão, para estarmos juntos nessa noite. Eu confesso para vocês que foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência nova para mim. Apesar de nós trabalharmos já há algum tempo na Casa Espírita, coordenando grupos de estudo, eu nunca tinha participado de um estudo assim, nesses moldes, em torno das obras de André Luiz. E Libertação foi um livro assim que me marcou, sabe? Vocês desculpem fazer essa introdução aí, mas eu li Libertação ainda jovem e li a sequência das obras de André Luiz e foi um livro assim particularmente que me impressionou porque foi a primeira obra que eu li que abordava assim de maneira assim mais contundente, de maneira mais aprofundada, né, a dinâmica dos processos obsessivos. Trazia a lume, né, a descrição de ambientes do mundo espiritual que eu desconhecia, né? E foi uma descoberta.
E ao mesmo tempo, apesar de ser um livro assim que enfocava aspectos assim tão difíceis, né, da trajetória do homem, né, em função dos seus flagelos espirituais, a mensagem que sobressai na obra é uma mensagem de esperança, de conforto, né? Eu acho que isso é a tônica de toda a obra que tem o viés, né, de uma espiritualidade superior. Quer dizer, ainda que aborde os conflitos humanos, as dificuldades humanas, a mensagem que sobressai no final sempre é uma mensagem de esperança, né, que impulsiona a criatura para, né, mais adiante. E eu, assim, como eu recebi a incumbência de falar sobre esse capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 16 da obra, eu falei assim, não, eu tenho que pegar o fio da meada, né? Porque, afinal de contas, fazem mais de 30 anos que eu li esse livro pela última vez. E é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que todos vocês aí já passaram por isso. Quando a gente revisita uma obra depois de tanto tempo, considerando assim o aprendizado que a gente vai realizando da própria doutrina espírita ao longo dos anos, o amadurecimento que a vida vai nos impondo, né, pelas vivências. Quando a gente se debruça né, sobre a obra, o nosso olhar já muda, né? A gente enxerga nuances que a gente não tinha enxergado lá atrás. E para mim foi muito bom, né? Então, nesse sentido, o convite foi, né, eu agradeço mesmo porque me obrigou, entre aspas, né, a revisitar um conteúdo e extrair dele algumas coisas que na época eu não tinha visto, né? E esse capítulo, ele começa, ele dá continuidade à narrativa, né, que André Luiz faz, porque existia um casal, que era o Gabriel e a Margarida, que estavam passando por uma dificuldade muito grande. A Margarida passava por um processo obsessivo muito severo, e por interferência dos espíritos superiores, eles foram inspirados, intuídos a procurarem socorro, né, de um agrupamento espírita. Então eles vão, né, à casa do Silva, onde se reunia aquele grupo, a sua esposa Isaura participava daquela equipe. Então eles foram até lá e receberam, né, alguns esclarecimentos, houve atendimento, né, espiritual, e a partir dali vai se desencadear a melhora, né, no quadro, né, da obsessão daquela irmã. E aí, o capítulo 16 ele já começa a focar na história daquele casal e daquele grupo, né, espírita ali. E aí, ele começa observando um fato muito interessante, né? Ele diz que, enquanto os trabalhos transcorriam e André Luiz observava os participantes, ele percebia que a Dona Isaura ela estava assim com a parte do cérebro nimbada de luz, né? Fácil o auxílio da espiritualidade, né? O concurso dos né, encarnados que também integravam um grupo de trabalho ali. Mas quando a reunião mediúnica termina, eles percebem que há uma transformação nesse estado de coisas, né? E ela passa a apresentar, né, o cérebro assim, impregnado de uma substância, né, acinzentada. E eles percebem que aquilo retratava um certo desequilíbrio espiritual. E a gente vai observar, né, como que para os espíritos isso se torna assim tão transparente, né? Nós, né, a partir das nossas irradiações, das nossas vibrações, nos mostramos exatamente tal qual nós somos, né? Porque a gente não consegue camuflar nossas vibrações, a verdade é essa, né? E aí ele começa a explicar para André Luiz o drama que acontecia com a Dona Isaura, que apesar de ser uma pessoa assim devotada ao trabalho, ela estava passando por um período muito difícil e ela estava sofrendo um assédio espiritual severo, né? A atuação de irmãos desencarnados que tentavam desestabilizar. E qual foi a porta de entrada, né? O caminhozinho que eles encontraram para ter acesso a Dona Isaura? O ciúme que ela tinha, né? Ela tinha um sentimento de posse muito grande em relação ao Silva, né? Ao seu esposo, e aquilo desencadeava nela uma sequência de pensamentos. Ela fazia determinadas ilações, imaginando coisas a respeito do que poderia acontecer, né? Na relação conjugal dela, ele, né, eventualmente, né, atraindo, etc. E aí, uma coisa interessante é que ele vai ser frisado aqui no texto, que o Sidônio vai falar com o André Luiz, e ele observa que, enquanto o grupo estava reunido, olha que coisa interessante, né? A partir da associação das mentes ali, dos irmãos encarnados e desencarnados,
ela potencializava, né, as suas vibrações e conseguia realizar o trabalho a contento. Tanto que ao longo da reunião ela deu passividade ao irmão, ela realizou o atendimento, foi porta-voz das instruções dos espíritos superiores, enfim, ela realizou o trabalho mediúnico, né, com correção. Isso mostra né, como o trabalho que a gente desenvolve nos grupos mediúnicos é importante, assim, a partir da cooperação de cada membro do grupo, não é? Porque muitas vezes a gente observa que sozinhos a gente jamais seria capaz de fazer o que a gente faz quando as mentes estão associadas em clima de harmonia, em clima de serenidade, não é? Contando com o apoio dos benfeitores espirituais. E aí, a partir do momento em que o instrutor de André Luiz mostra, né, o assédio espiritual que ela estava recebendo, ele indaga: mas será que a gente não tem, né, algum recurso para socorrer, para ampará-la? E aí ele vai deixar uma mensagem muito clara para nós, né? Que nós nunca estamos desamparados, né? Em momento algum. A providência divina, a misericórdia do Pai, ela sempre nos socorre, né, nas circunstâncias da vida em que nós estamos passando por algum tipo de necessidade. Mas, o que que a gente aprende com a doutrina espírita? Que nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas opções diante da vida, né? Então, ainda que eventualmente nós recebamos esse concurso, os espíritos superiores eles nos dão, né, naturalmente autonomia para que nós façamos as nossas escolhas. E aí ele vai dizer para André Luiz: olha, tanto a gente tem ajudado a Dona Isaura que ela só não caiu, só não sucumbiu em decorrência do nosso esforço, né? Do amparo, do empenho, né? Que eles realizavam em favor dela. Por quê? Porque ela também tinha os méritos dela. E ele vai realçar isso, que ela era uma companheira valorosa, né? Que ela realizava, ela tinha qualidades apreciáveis e dignas. Isso mostra, gente, um retrato daquilo que nós somos. Né? Porque todos nós que estamos aqui militando na Casa Espírita, nós temos um perfil semelhante ao da Dona Isaura. Aí. Nós já temos assim um nível de despertamento, né, em termos de consciência para o trabalho no bem. Nós já estamos aprendendo a despender, né, o esforço sincero em favor do outro. Nós estamos trabalhando, né, valores em nossa alma, né, para o bem. Mas nós ainda trazemos mazelas morais, trazemos conflitos, situações mal resolvidas do passado, né? Por isso que a gente, né, ainda bem que a misericórdia do alto, né, trabalha em nosso favor, porque nós estamos sujeitos a lidar com situações como a dona Isaura, né, passou aqui. E aí, ele diz que quando a dona Isaura ela dava uma determinada brecha, ela começava a ter pensamentos, ela ficava enraivecida, né, por conta desses pensamentos de ciúme. E aí, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz para nós que quando, né, toda criatura desperta para o bem, ele fala isso no texto, quando a gente baixa nosso padrão, né, espiritual, nosso padrão vibratório, se fixa em pensamentos menos dignos, né, dá vazão a sentimentos inferiores, ele diz que a gente marca, né, ele usa até um termo interessante, que a gente marca uma entrevista pessoal, né, para a noite com as forças que, né, a povoam. Ou seja, é muito interessante isso, né? Uma vez nós fizemos um estudo sobre o sono e os sonhos. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, do Mundo Espírita. Kardec faz um trabalho muito interessante sobre a emancipação da alma. E é um assunto que nós precisamos estudar mais, né? Nós precisamos ler mais, nos aprofundar. E a gente vai entender por quê. Porque na nossa jornada atual, meus irmãos, nós temos aí companheiros aí com as mais diferentes na idades, mas se a gente fizer uma continha muito simples, nós vamos dizer que um dia tem 24 horas. Nós dormimos em média 8 horas. Então, nós passamos um terço da nossa existência dormindo. Não é assim? E o que que a gente faz desse tempo valioso? Se o indivíduo já viveu até hoje 60 anos, 20 anos foi, né, de sono, né? Período de sono. E será que nós aproveitamos esse período tão significativo dessa atual encarnação? Né? E ele chama atenção para isso e vai, né, dar algumas diretrizes a respeito. Porque logo a seguinte ele diz, né, falando sobre essa questão do despertamento nosso,
E isso é uma coisa sobre a qual a gente, né, em torno da qual a gente precisa refletir. Ele diz que enquanto a criatura ela é vulgar, ela não se destaca por aspirações superiores, né? Está vivendo a vidinha, né? Ligada aos interesses materiais, transitórios, muitas vezes ligada às paixões inferiores. Até aí nada demais. Mas quando a gente começa a demonstrar, ele usa o termo aqui, propósitos de sublimação, quando a gente começa a despertar para, né, algo maior, para dar um propósito, né, à nossa existência, esses aspectos mudam o teor, né, de nossas vibrações, né, de nossos pensamentos. E aí ele diz, né, que a gente começa a despertar naqueles que ainda se comprazem com o mal, naqueles que querem criar obstáculos à propagação do bem, né, o interesse em criar obstáculos para o nosso progresso. É isso que ele chama atenção aqui. E foi, né, exatamente o que aconteceu com a dona Isaura, que realizava o trabalho, e eles tentavam, de algum modo, criar embaraços para que ela não pudesse dar prosseguimento ao trabalho dela, né? E aí ele diz o quê? Uma coisa que chama atenção nossa também, a gente não para observar, esse livro foi escrito na primeira metade do século passado, né? E a gente percebe que naquela época o movimento espírita ainda estava se consolidando, né? A doutrina espírita se popularizando. E a gente vai perceber pela narrativa não só dessa obra, mas outras obras de André Luiz, que boa parte dos grupos espíritas funcionavam em casas de família, né? E era o caso da Dona Isaura do seu Silva, né? E ele diz aqui o quê? Justamente porque ali se reuniu um agrupamento sério, existia toda uma proteção espiritual em derredor da casa, que impedia o acesso desses espíritos naquele ambiente doméstico. Então, esses espíritos que tentavam obsidiar a Dona Isaura não conseguiam penetrar o ambiente da residência deles. Mas o que que acontecia no caso aqui? Como ela mantinha, né, vinculação, né, por conta dos seus interesses, dos seus pensamentos e das ideias que lhe eram insufladas por esses irmãos, ela, ao manter sintonia com essas ideias, quando há o desprendimento do corpo através do processo do sono, né, o desdobramento espiritual, o que que acontece? Ele vai falar aqui. Enquanto Silva, o marido dela, né, ele disse que mais ou menos 2 horas depois, né, de que eles já estavam dormindo, eles, né, se libertam do corpo, naquele período do sono mais profundo. O Silva, né, vai se associar a algum irmão, né, benfeitor espiritual e vai realizar atividades de instrução no mundo espiritual. E ele ainda diz que ele tentou chamar a esposa, né, mas a esposa estava, né, não estava afinada com esse propósito, né? E aí ele, né, fala pro Gúbio lá, né, pro Sidônio, é o Sidônio, que ele tinha chamado a esposa, a Isaura, mas ela, né, estava sem condições de ir, né? E aí ele falou, deixa ela então, né, vá lá realizar o seu trabalho, vai fazer o seu aprendizado, que é algo que a gente tem possibilidade de fazer, né, durante o sono, enquanto ela fica para trás, né? E aí eles narram, né, que alguns minutos depois, a dona Isaura, ela saindo do corpo, ela mostra o perispírito intensamente obscuro, né? Palavras do próprio André Luiz, que retratava o quê? O estado vibratório dela, por conta das emoções que a dominavam. E ela, ao se desprender do corpo, passa por eles e não os percebe. Vejam bem a questão vibratória, né? Enquanto o Silva percebeu e dialogou com eles, ela se desprende do corpo e não percebe aqueles espíritos ali perto dela. Então eles se aproximam, né? E ela percebe de algum modo, instintivamente, vê só, ele diz isso, as vibrações mentais. Mas é como se ela, né, disse aqui, diz o texto de André Luiz, demonstrava temer o contato espiritual conosco, né? O receio, né? A consciência culpada aí, né? Porque ela sabia que de algum modo estava vibrando, né, em pensamento infeliz. E aí, uma coisa interessante que a gente tem, né, deve observar é o seguinte: ele ainda usa o termo, né, que ela estava encarcerada em absorvente ideia fixa. E esse é um traço muito característico de pessoas que estão passando por influências espirituais obsessivas, né? O monoideísmo. A pessoa começa a se fixar tanto em torno de determinadas ideias, né, porque também vinculadas a determinados tipos de sentimento, no caso dela, o ciúme e o egoísmo, como ele vai frisar mais à frente, que a pessoa acaba, né, ignorando ou relegando em segundo plano
outros aspectos relevantes da sua existência, as amizades, né? Os familiares, os momentos felizes que ela já tenha vivido, né? As aspirações de felicidade futura. A pessoa, de algum modo, ela vai se desvinculando dessas propostas que são superiores e vai ocupando-se integralmente, né, dessas ideias, né? Esse monoideísmo que a gente aprende com a doutrina espírita, né? E aí, o instrutor espiritual, o Sidônio, ele vai fazer uma observação muito interessante para André Luiz. E é uma lição valiosa para a gente. Vejam só. Ele diz, vê só, que poderia constrangê-la a ouvir-lhes, obrigando-a a submeter-se sem reservas à influência deles. No entanto, ele vai chamar a atenção, ele diz que isso implicaria na supressão indébita das possibilidades educativas. Porque a gente aprende com a vida não é só quando a gente acerta, é quando a gente erra também, não é assim? Então a gente precisa viver determinadas experiências, né, para dimensionar melhor, né, a necessidade do acerto, para compreender a consequência dos equívocos. A gente aprende com a doutrina espírita que nós não precisamos necessariamente passar pela fieira do mal. A gente passa pela fieira da ignorância, né? Mas ainda aí, quando a gente passa por uma experiência desagradável, dela a gente vai poder extrair lições valiosas para a gente não repetir o erro, né? Para a gente se precaver de reincidir naquela postura. E eles identificaram que ela precisava de algum modo passar por aquela situação para que ela consolidasse alguns valores e realizasse algum aprendizado. E ele vai reiterar, né? Falou, ela é senhora do próprio destino, né? Ou seja, ela tem que acertar o mérito dela. Ela tem que aprender a identificar o risco, ainda que a gente ajude, ela precisa dar o passo dela, né? E ele vai falar uma coisa muito interessante ali, né? Olha só, é, que eles não estavam ali para algemar atitudes que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. E aí eu comecei a refletir, meus irmãos, sobre a questão de disciplina, né? Sobre o trabalho, refletindo sobre essa dualidade, o livre-arbítrio e a disciplina, porque Emmanuel fala para nós que a disciplina ela antecede a espontaneidade. Só que nesse caso, qual a diferença nesse contexto aí? É que a disciplina, ou essa autodisciplina, não é imposta por ninguém. Somos nós mesmos que, à medida que a gente toma consciência daquilo que é melhor para nós, e entendendo que certas posturas, certos atos ainda são estranhos ao nosso comportamento, porque são novos para a gente, porque a gente se habituou tanto a transgredir, né, a se equivocar, ou agir movido pelas paixões inferiores, que a gente ainda está pouco afeito, né, a trabalhar o bem em nós. Então, para nós, nesse primeiro estágio, a gente realiza o bem porque a gente sabe que é o certo e se condiciona a fazer o bem, né, nesse processo de autodisciplina. Só a partir do momento que a gente vai, né, naturalizando o bem nas nossas realizações, que ele passa a ser algo espontâneo, né? Então é um processo de aprendizagem para a gente também, né? E é algo aqui que todos nós precisamos realizar, né? E aí ele continua explicando a situação dela, né? Sobre essa questão da vontade, e ele vai trazer uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: educação não vem por imposição. E é desafiador, né? Como é que a gente vai educar sem impor? Né? É a persuasão. E a persuasão, meus irmãos, ela acontece sobretudo se ela estiver alicerçada no amor, né? Eu vou persuadir através do afeto, eu vou conquistar o outro coração, né, demonstrando o apreço que eu tenho para aquela pessoa, né, no afã de ensinar, de orientar, né? E é por isso que eles falam que eles estavam ali para ajudar, mas eles precisariam encontrar assim, a melhor forma, né, e o caminho mais adequado. E ele faz até uma comparação, deixa eu ver se eu não passei pelo texto, não, não passei não. Ele vai fazer uma comparação depois. Porque o capítulo é como vocês disseram, o capítulo é longo, né? Então tem certas coisas que a gente às vezes não se dá conta.
E eu tenho que me pautar aqui para não extrapolar a hora também, né, gente? Que a gente vai conversando, enquanto a gente vê, né, o tempo estourou e a gente não conseguiu concluir o capítulo. E aí, então, eles vão acompanhar a Dona Isaura, ela sai de casa e vai caminhando, segundo a descrição dos espíritos, até uma casa desabitada, né? E lá chegando, ela se encontra com dois espíritos, que na descrição de André Luiz seriam dois malfeitores desencarnados. E aí é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a lidar com os nossos irmãos desencarnados, a gente vai ver que existe uma diversidade enorme de personalidades, de aptidões, de inclinações. Não é assim? Quando a gente usa aquela alcunha assim, é um espírito obsessor. Isso aí é uma expressão muito genérica que não diz exatamente quem é aquela criatura, né? Porque ainda quando você se depara com um irmão que está envolvido num processo obsessivo, você tem irmãos nas mais diferentes condições, por motivações, desde motivações pequeninas até motivações muito graves, né? Você tem irmãos que são persuadidos com uma facilidade, irmãos altamente inteligentes, né? E que têm, né, vínculos de ódio tão arraigados e intensos, né, que o processo de, né, diálogo, de convencimento, ele vai demandar meses, anos, talvez, mais que uma encarnação inteira. Então a gente percebe que há uma riqueza nesse contexto aí. E esses irmãos aqui, né? A gente vai ver alguns aspectos deles no diálogo que eles estabelecem com a dona Isaura, né? E uma coisa interessante, né, que ele diz que eles abeiraram-se dela amistosos e macios, sem, claro, se aperceberem da presença do Sidônio e do André Luiz, né? E aí, uma coisa interessante que a gente tem aprendido, eu gostaria de partilhar com vocês, eu imagino que vocês, pela experiência, também já tenham chegado a essa constatação, que no o trato com o mundo espiritual, ele pressupõe prudência, né? Então, às vezes chega um irmão na reunião mediúnica, a gente não vai ficar desconfiado do irmão. Mas, se é verdade que a gente não deve, né, ser é, muito, vamos dizer assim, qual o termo que eu vou usar? Desconfiar de todo mundo, a gente também não deve ser crédulo ou ingênuo em excesso, né? Então, aquela ponderação, aquele equilíbrio, porque a gente vai lidar com espíritos de toda a ordem, né? E muitas vezes, para a gente fazer um juízo da personalidade daquele companheiro, isso vai demandar, né, algum tempo de diálogo para a gente fazer traçar uma ideia mais ou menos clara de quem é aquele irmão, de quais são as intenções dele, né, de como a gente pode, de algum modo, ajudar, enfim. E aí, a gente percebe uma coisa interessante na abordagem desse irmão junto a Dona Isaura. Porque quando ele chega perto dela, né? E o interessante que ele diz aqui, né? André Luiz fala, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão. Então ele vira para ela e fala assim: Dona Isaura, a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Olha que interessante, né? E ela, né, percebendo que ele, de algum modo, estava ali, né, corroborando, né, os sentimentos dela, né, as frustrações que ela carregava, ela logo se identifica, né? A gente percebe uma coisa curiosa, né? Quando o espírito, às vezes, ele tem a intenção de mistificar, de enganar, de ludibriar, um dos recursos que eles se utilizam é tentar agradar as pessoas com quem ele vai falar, né? Então, se na reunião mediúnica o sujeito chega incensando, né, o ego dos outros, elogiando muito, a gente não deve ficar com o pé atrás, né? A gente deve ficar com os dois pés atrás, né? Então porque isso é uma artimanha que ele usa para tentar granjear a simpatia das pessoas. E com isso a gente baixa a guarda e às vezes, né, desatentos, não vai prestar atenção a certas nuances daquilo que o espírito vai falar e que poderiam identificar as reais intenções dele, né? E é isso que acontece aqui. Ele chega agradando a mulher, incensando ela, e ela logo, né, cria um ambiente de empatia, vejam só, né? E aí ele se apresenta como sendo um dos espíritos que a protegem, né?
E a partir desse momento, o que que ele faz? Ele começa a desconstruir a imagem do marido dela, né? Porque qual seria a forma dele é, 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 realçar ou enfatizar que ela estava certa nos sentimentos de ciúme dela? É, depreciando a figura do marido dela, dizendo que ele podia ter uma conduta reprovável que daria razão aos ciúmes que ela nutria, o que não era verdade, né? Que ele era um homem íntegro, né? E a gente vai ver isso ao longo da descrição do texto, né? E aí ela vai realçar, o que ela era uma criatura muito infeliz, né? Ele diz, não, ela diz, não existe nesse mundo criatura mais desventurada do que eu. Ela, né? Pô, o espírito estava dando corda e ela vai então, né? Manifestando as suas frustrações. E aí ele começa a articular ideias e criar, né? Olha só, ele chega a sugerir que ele, quando fazia aquelas preces inspiradas ali no grupo doméstico, que ele usava aquelas preces, né, para acobertar as próprias culpas dele, né? E mais ainda, ele sugere que ainda naqueles momentos ali em que o grupo estava reunido para um trabalho sério, que ele tinha pensamentos de lascívia, endereçado às senhoras que constituíam o grupo, fossem, né, os membros do grupo efetivo ou as senhoras que eventualmente buscassem o socorro ali daquele grupo espírita. Vê só, né? Como que ele vai, né, de algum modo é, 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 indispondo a mulher com o seu próprio esposo, né? A fim de, né, criar uma instabilidade emocional nela, desqualificando seu marido, né? E justificando os receios infundados que ela, né, tinha em relação a ele. E aí, é, na continuidade da conversa, ele diz, né? Aliás, o Sidônio que fala, né? O Sidônio vai chamar a atenção porque ele estava observando o diálogo, né? É, ele diz, ó, antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher. Então, quer dizer, primeiro atacou o quê? A questão da relação entre ela e o esposo, né? Realçando, né, enfatizando que ela tinha razão em ter ciúmes e ter aqueles pensamentos, e ao mesmo tempo insinuando que o marido, né, fosse infiel. E aí, olha só que interessante. Ele diz: para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Primeiro, eles minavam a relação do casal. Depois, ele começaria a fazer comentários depreciando a mediunidade dela e o grupo a que ela estava vinculada. E é exatamente o que ele faz. E aí, o Sidônio vai reiterar para André Luiz: olha só, o ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. E a gente, quando lê André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente percebe que esses irmãos, muitas vezes fazem isso, porque eles têm tempo, né? Então, às vezes, eles se aproximam da pessoa, que às vezes, o objeto de seu interesse, né? No processo obsessivo, e vão observar o comportamento daquela pessoa, a sua conduta no dia a dia. A partir daí, eles vão identificar quais são os pontos fracos, né? O que que me, né, perturba mais efetivamente? Quais aspectos da minha personalidade que se configurariam, né, portas para que a obsessão se instale? Quais são o tipo de circunstâncias, pensamentos que podem me desestabilizar, né, o campo emocional? E eles identificaram na Dona Isaura exatamente essa questão do ciúme, né, e do egoísmo, porque o ciúme, gente, se a gente observar, é um sentimento que está intimamente relacionado ao egoísmo, né? Porque tem um quê de posse em relação ao outro, né? E aí, então, ele diz, né, que pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente àqueles espíritos. Ele chama atenção. E aí, a gente vai perceber o que, gente? O problema da obsessão não é o obsessor. O problema da obsessão somos nós mesmos, né? Com as nossas imperfeições morais. Porque nós é que trazemos os gatilhos, esses condicionamentos que permitem que o processo obsessivo se instaure, né? Porque quando o indivíduo
por si só, ele consegue se reequilibrar. Ele busca, né, o trabalho no bem. Ele busca a instrução, se enriquecer dos valores espirituais. Ele eleva o seu padrão vibratório de tal modo que ele se torna inacessível à influência do espírito obsessor, né? Então a gente só é obsidiado quando a gente se permite obsidiar, porque nosso pensamento está em sintonia com o dele, não é assim? E aí ele ele faz uma pausa e pede que André Luiz preste atenção na continuidade do diálogo. Então o Espírito fala que eles eram, né, amigos leais dela, né? Até fazer uma parêntese aqui, gente, eu quase não estou lendo o texto, né? Vocês acham interessante que eu lesse mais o texto para vocês? Ou se eu fizer o comentário do jeito que eu estou fazendo aí, tá dando para entender direitinho? Tá dando para compreender a dinâmica da narrativa do André Luiz? Tá ótimo, Adenauer. Tá, então vamos lá, tá? Porque é um aprendizado para mim, né? Essa experiência aí, como eu falei para vocês. Então, olha que interessante aqui. Ele já começa a falar sobre a equipe dos trabalhadores da casa. E ele diz assim: abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas. Quem são esses companheiros hipócritas? Né? Ele está adjetivando de hipócritas aquelas pessoas que se reuniam, né, de boa fé, bem intencionadas na sua residência para, né, falar do evangelho, para servir no campo da mediunidade. Vejam só, né? E aí ele começa a incutir nela o receio do exercício da mediunidade. Ele diz, ó, é um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual a senhora vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Né? Então, essa é uma questão muito séria, né? Por isso que quando a gente trabalha em equipe no campo da mediunidade, a gente enfatiza o seguinte, que é fundamental que exista um clima de confiança recíproca, de harmonia, de entendimento entre os membros daquele grupo. Porque se tem se alguém tem alguma prevenção contra alguém ali, se alguém tem alguma antipatia com relação a outra pessoa que constitui o grupo, vocês podem ter certeza que isso é um fator que vai ser desagregador para o trabalho daquela equipe. Então é preciso que essas diferenças sejam trabalhadas e sanadas para que aquele grupo, quando estiver reunido, haja um clima de confiança recíproca, né? Porque por mais às vezes desafiadoras sejam as rotinas do trabalho mediúnico, e o que que a gente tem aprendido, gente? Que o trabalho mediúnico, aquela máxima de Jesus se aplica ao trabalho mediúnico, né? O Pai não coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Então, quando o grupo ele está iniciando, é um grupo mais inexperiente, o perfil das comunicações mediúnicas, ele também está em consonância com as possibilidades daquela equipe, né? Então a gente vai receber comunicações que não exigem tanto, porque é aquilo que o grupo pode oferecer. Mas à medida que o tempo passa e aquele grupo vai se tornando mais coeso, vai se instruindo mais, vai se tornando mais qualificado, ele já se torna apto a receber irmãos mais difíceis, que vão exigir daquela equipe um esforço maior de harmonia, de vibração, de concentração, de argumentação, né? Para que o trabalho do bem se sobressaia. Então, a gente percebe o quê? Né? Essa coesão da equipe é fundamental. Né? E o médium precisa estar confiante no trabalho da equipe. Né? Cada um de nós, a gente vai, eu estou aqui, mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e eu confio porque eu sei que os meus irmãos que estão trabalhando comigo estão me ajudando e nós seremos capazes de dar fiel cumprimento, né, dentro do possível, aos desígnios que Jesus estabeleceu para nós nessa oportunidade. Então, na continuidade da conversa, né, ele, ele continua dizendo para ela, né, aí vai começar a sugerir que ela não é uma boa médium, né? Que ela ainda é uma médium incipiente. Então ele diz, ó, o seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as suas faculdades. Precisa de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. É o que diz aqui André Luiz. Ele vai envolvendo ela nos véus da dúvida. E pior, mais adiante ele vai insinuar o quê? Né? Que eventualmente parte das comunicações que ela produzia eram mistificadas. E ele usa o termo, né?
mistificação inconsciente, ou seja, como se ela fosse vetora de espíritos inferiores que se apresentavam como sendo guias espirituais, espíritos bons, né? Ludibriando a irmã. E quando não, sugerem o outro caminho também, porque tem grandes escolhas, né, na mediunidade. É o misticismo, né, a mistificação, melhor dizendo, e o animismo. Não é assim? Todo médium fica meio arrepiado, né, preocupado quando eles têm que se deparar, trabalhar essas questões. E aí, gente, ele sugestiona, então, que ela, ou parte das comunicações dela eram fruto de mistificações de espíritos inferiores, ou parte era, né, intervenção anímica dela mesma, né, nas comunicações, vê só, né? E aí, isso para baixar a autoestima dela, para, né, de algum modo, desestimulá-la ao prosseguimento do trabalho do bem, né? E aí, a gente tem que sempre ter os pés no chão, né? A gente sempre conversa isso com os nossos irmãos lá nos grupos de estudo da mediunidade. Se é verdade que o médium que está começando, ele não deve se iludir, né, achando que está começando hoje, despontando com algum potencial, que amanhã ele vai estar psicografando um livro, né, nos moldes do Divaldo, do Raul, do Chico, né? Ele tem que acreditar que ele tem um potencial que pode, que precisa e pode ser trabalhado em favor do bem, né? Sem alimentar expectativas exageradas, mas sem também ficar se achando um nada, né? O médium ele tem que ter uma confiança em si mesmo, né? É o equilíbrio, né? É o bom senso. Nem achar-se melhor do que é e nem a ponto de depreciar-se, a ponto de desacreditar no bem realizado, né? Pés no chão. E aí, depois que o irmão fala isso tudo com ela, André Luiz pergunta, né, para o Sidônio: não será razoável defendê-lo, Sidônio? Depois de tudo isso que aconteceu, né? Olha como o espírito, né, ainda que apresentando-se como amigo dela, jogou a mulher tão para baixo assim. Então, ele diz: olha, durante a reunião lá atrás, no atendimento lá da Margarida, do Gabriel, nós já fizemos isso, não é? Nós falamos pela boca dela. Ela foi instrumento de auxílio e de socorro ao espírito obsidiado. Ela presenciou a melhora daquela mulher, que a mulher entrou lá dentro no grupo de um jeito e saiu muito melhor, ainda, né, que ela saísse ainda de algum modo padecendo cuidados, porque era um processo obsessivo severo, né? Então, ela tinha testemunhado isso, gente. E quantas vezes isso acontece, né? O médium participa do trabalho, frequenta a casa espírita, vê quanta coisa boa ser realizada através dele ou dos membros da equipe, e ainda assim, muitas vezes ele se questiona, né? Ele duvida de si mesmo. Então a gente precisa vencer essa questão, né? Eu acho interessante quando a gente encontra essas observações na obra e trazer para a nossa realidade, né? Porque são conflitos que a gente lida no dia a dia do exercício da mediunidade, né? Então, isso mostra também o quê? Que os benfeitores espirituais sabiam que ela estava sofrendo aquele assédio e que esses obsessores tentariam dissuadi-la de prosseguir no trabalho do bem. Então, por isso que naquele dia, naquela noite, eles se preocuparam em trazer algumas instruções que servissem a ela também, né? E aí, então, né, ele vai chamar a atenção nossa dizendo o seguinte, ó, a frase até que eu vou ler para vocês aqui mais adiante. Muitos missionários, aí ele fala sobre uma questão muito séria, que é o. Eu não gravei aqui, mas ele está falando sobre a questão do personalismo, né? Então ele diz, está lá na frente a referência ao personalismo. Ele diz o seguinte, ó: muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. E a gente percebe, quando vocês estão, Libertação é a sexta obra, não é isso? Então vocês já estudaram os mensageiros, né? Os mensageiros, se eu não estou enganado, é a terceira obra da série. Eu acho que é a terceira obra da série, né? Porque É a Nosso Lar, segunda. segunda, então Nosso Lar, os mensageiros, depois que vem Missionários da Luz, não é isso? Acho que é mais ou menos isso aí. E olha que interessante, quando André Luiz traz a lume os mensageiros, ele dedica uma boa parte do livro a realizar entrevistas com irmãos
que foram muitas vezes preparados no mundo espiritual para desempenhar aqui na Terra tarefas ligadas à divulgação do Evangelho, muitas vezes nas fileiras do Espiritismo, como oradores, como médiuns. E ao longo dessas entrevistas, André Luiz vai mostrar para nós que boa parte desses espíritos, ainda que tenham sido, né, cuidadosamente instruídos e preparados, muitos deles ou faliram parcialmente, né, ou faliram redondamente, né, integralmente nas propostas que eles traziam consigo, né, de realizar o trabalho no bem. E isso é um alerta, gente. Porque quando ele escreve essa obra, ele está falando para nós que estamos encarnados. É como se ele estivesse falando assim: olha só, vocês estão aqui hoje nas fileiras da doutrina espírita, não por acaso. Muitos de vocês, né, foram preparados lá no mundo espiritual para essa tarefa. Importante que vocês se mantenham atentos e vigilantes para que vocês não repitam os erros desses irmãos, né? E é o que ele está chamando a atenção nossa aqui, né? E aí, ele vai falar uma coisa muito interessante na continuidade do diálogo depois com André Luiz, falando sobre a interferência e a atuação dos benfeitores espirituais, né, junto a cada um de nós. Ele diz assim, ele faz duas perguntas, né? A última, que é pequenininha, né, é bastante interessante. Ele diz, a outra também, mas essa aqui: espantar moscas ou curar a ferida? Né? Qual que é o propósito da doutrina espírita? Qual deve ser, então, a prerrogativa dos espíritos superiores que nos auxiliam? Espantar moscas, quer dizer, afastar a presença indesejada desses espíritos que são opositores do bem, ou curar a ferida? Ou ajudar-nos a fim de que nós identifiquemos as nossas fraquezas espirituais e as reconhecendo, trabalhar em favor de nossa redenção espiritual, né? Então, a doutrina espírita, meus irmãos, ela atua na causa, porque atuando na causa, ela vai cessar em definitivo os efeitos. Perceberam? Eu lembro que a gente estava conversando, vocês desculpem o parêntese aqui, mas essa aqui a gente já está, né, na reta final. Eu vou contar um caso para vocês. A gente comentou isso até esses dias com os irmãos lá. A gente estava fazendo um curso de passe, discutindo a eficácia do passe. E eu estava comentando que um amigo nosso, né, amigo de muitos anos da Casa Espírita, ele desencarnou há alguns anos também. Ele, certa vez, ele estava recebendo assistência espiritual na nossa casa. Ele estava tratando um câncer, era uma recidiva, ele já tinha tido anteriormente. E em algum momento ele esteve com um benfeitor espiritual. O irmão virou para ele e falou assim: olha, meu irmão, você pode confiar em Deus porque você vai vencer. Falou bem assim, mais ou menos do jeito que eu estou falando para vocês. E aí então, meus irmãos, alguns meses depois, esse amigo nosso desencarnou. E aí muita gente falou assim: puxa, mas o irmão falou que ele ia vencer e tal, e ele sucumbiu à doença. Eu falei: não, ele venceu, né? Porque ele precisava passar pela enfermidade. Porque ele estava trabalhando, não era a cura do corpo, ele estava trabalhando a cura da alma, de si mesmo. Então, assim, a resignação, a serenidade com que ele conseguiu atravessar aquele período turbulento da vida dele, foi um dos aprendizados mais valiosos que ele realizou. E eu tenho certeza que quando ele despertou no mundo espiritual, ele despertou liberto daquele comprometimento espiritual que ele trazia consigo, né? E enriquecido pela experiência que ele tinha vivido. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, ela está aqui para trabalhar as causas em nós. Então, essa é a abordagem dos benfeitores espirituais quando estão aqui, né, se propondo a nos ajudar, né? E aí ele vai falar logo no parágrafo seguinte sobre a questão do personalismo, né, que é uma questão muito séria e sobre a qual a gente precisa, né, se vacinar. Porque a gente tem visto muitos casos, mesmo no movimento espírita, de médiuns que alcançaram a notoriedade, que se destacaram, às vezes produzindo fenômenos, né, livros, obras as mais diferentes, e de repente, de um momento para o outro, né, caem, né, em processos, né, em teias obsessivas, e a gente percebe que isso não foi um nem outro caso, né? E a gente é chamado a atenção para isso, né? O quanto a gente tem que vigiar-se, né? E aí, é, no final do diálogo do espírito com a dona Isaura, ele ainda amedronta ela, né? Dizendo o seguinte, que ela tinha que buscar ajuda, procurar um psicanalista, procurar o auxílio da ciência, sob o risco dela vir a enlouquecer, vê só, né?
como que o espírito é ardiloso. A gente vê um exemplo aqui de um espírito muito hábil, né, intelectualmente. Não só intelectualmente, né? Alguém que também que sabe trabalhar a questão emocional, porque ele foi envolvendo aquela a Dona Isaura, né? Cativando ela e ao mesmo tempo inserindo ali informações que, né, que a desestabilizavam emocionalmente e aí que gerava algum tipo de indisposição dela, né, junto ao esposo, aos companheiros de trabalho ali naquele agrupamento espírita. E aí, então, olha que interessante. Nesse momento, o Sidônio, ele se faz visível para ela. E aí ela retruca: veja o Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. Olha só, ela percebe a presença do benfeitor espiritual, mas ela estava num tal estado de confusão mental, né? E por conta das vibrações bem, né, densas que ela alimentava por conta do sentimento em desalinho, ela não conseguia assimilar diretamente as instruções que o Sidônio tentava passar para ela diretamente, né? E aí o espírito vira para ela e fala assim: a senhora não está vendo nada, é pura ilusão, né? É só um vício mental. Então Sidônio, entristecido, volta-se para André Luiz e diz, né, que desde o momento em que ela se projetou nessa zona sombria do ciúme, né, ela tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreendê-lo. Veja bem, né? Aí ele diz, mas nós podemos socorrê-la de outro modo. Olha como que a espiritualidade trabalha a situação. O que que eles fazem então? Eles vão até onde o Silva estava, participando daquele trabalho de instrução no mundo espiritual, trazem ele de volta, estimulam o Silva a acordar, né? E naquele momento, então, ele é inspirado, né, falar com, falar com, a dialogar com a esposa. Ele acorda a esposa delicadamente, né, quando ele diz, como ele diz aqui. E ela, ao despertar, né, ela estava dormindo, assim, tendo um pesadelo, né? Ele diz aqui que ela estava se debatendo, né, arfando. Ele a desperta e ela começa a reclamar, né, dizendo como ela era infeliz, né, como ela estava sozinha, né? E aí ele diz o seguinte, que o Sidônio, né, que é o benfeitor espiritual, ele diz assim: quase incorporado ao marido complacente e bondoso, leva-o a falar construtivamente. Aí a gente queria abrir um parêntese, né? Hermínio Miranda diz que a intuição é a mediunidade do futuro, né? E é muito interessante. Por quê? Porque a intuição é um processo que independe do indivíduo ser portador ou não da mediunidade ostensiva, né? Nós todos estamos sujeitos, né, a ter essa interação com os nossos amigos espirituais, recebemos a intuição do alto, né? E foi o que aconteceu aqui, né? O Sidônio se aproxima do Silva, porque o Silva fosse um espírito assim íntegro, um espírito, né, afeiçoado ao bem, né? Conseguiu estabelecer uma sintonia mental adequada e acabou captando o pensamento do Sidônio. Começa então a conversar com ela, e ela reclamando, retrucando, não é? Falando que tudo era uma farsa, que as mensagens, não é, que ela recebia eram fenômenos anímicos, que era, enfim. Aí ele diz: mas ouve, Isaura, jamais foste mentirosa. Já sei, caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Então, meus irmãos, isso mostra uma coisa muito interessante, que mesmo quando a gente está passando por momentos de lutas, de dificuldades, a gente jamais deve perder a confiança no alto. Porque se nós buscarmos o auxílio virá ao nosso encontro, né? A providência divina vai encontrar caminhos, alternativas para nos socorrer, né? E foi por essa via indireta, né, que Sidônio falou o coração de Isaura através do esposo, do Silva, né? E aí então como é que ele conseguiu fazer isso, né, o Silva? É aquilo que eu disse, porque ele tinha uma vida mental equilibrada, né, e o contato permanente com o trabalho do bem. Então, quanto mais a gente se afeiçoar ao trabalho do bem, maior vai ser a facilidade que nós vamos oferecer, né, à interferência do mundo espiritual superior em nossa jornada.
né? Nas mais diferentes tarefas que a gente abraçar na casa espírita, seja na tarefa de exposição doutrinária, na tarefa mediúnica, no diálogo com os desencarnados, na aplicação do passe, na evangelização da criança, no atendimento lá no campo do serviço assistencial, porque nós vamos estar, né, envolvidos por essas vibrações superiores e tudo aquilo que a gente realizar vai ser permeado pelas expressões autênticas de amor. Então, ele vai falar ao Sidônio, né, que a conversa do esposo com a Isaura continuaria e que ele, inspirado, haveria de incutir nela, né, uns pensamentos sóbrios, equilibrados, para ela entender, né, que tudo aquilo que ela havia registrado naquele desdobramento durante o sono tinha sido fruto da interferência de espíritos malfazejos, né? Mostrando aí a atuação do bem, mas alertando-nos, meus irmãos, de que mesmo nós que estamos ali vinculados ao dia a dia do trabalho na casa espírita, nós não estamos imunes à atuação desses irmãos. Então a gente tem que orar, é aquilo que Jesus ensina no Evangelho, é orar e vigiar, né? Para que a gente fique sempre atento, né? E manter, né? E possamos manter assim o nosso equilíbrio, né? E prosseguir no trabalho que o Cristo reserva para nós. Eu não sei se ficou assim claro para vocês, né? Se deu para entender direitinho. A gente espera que a gente tenha contribuído de algum modo aí para o entendimento da obra, que é um livro excelente, né? Fascinante. A gente precisa mesmo revisitar essas obras aí, não tem jeito, né? E vocês me deram estímulo para que eu volte a ler o livro e eu tenho certeza que vou ler com outros olhos mesmo. Nós que agradecemos, Adenal. Foi maravilhoso a sua apresentação, como sempre. E nós já deixamos o convite para a próxima obra, né? Chico depois faz o contato quando a Helena for montando junto com ele a grade da próxima obra, tá bom? Joia. Sendo possível, estaremos juntos, se Deus quiser. Isso. Então, em nome da casa, em nome de todo o grupo, fica o nosso agradecimento a seu tempo, a tudo que você trouxe para apresentar e dividir conosco. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade aí, viu? Lena, Chico. Legal. Passou, tá no teste. Gabaritou, foi excelente sua participação, meu irmão. Joia. Pode, pode abraçar também mais essa frente de trabalho, que foi muito bom, tá? Gratidão aí, tá, meu irmão? Obrigado. Aprovadíssimo, tá? Viu? Foi muito bom, sensível, reflexível e trouxe a mensagem de uma maneira muito bacana. Muito obrigada. Suza, você encerraria para nós? Com certeza. Então vamos orar. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, finalizando o nosso encontro da noite de hoje, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudos. Aproveitando também, agradecendo ao nosso irmão Adenauer por nos trazer os frutos de suas pesquisas, que com certeza gostamos e serão muito úteis para nós. E assim, Senhor, que tenhamos um resto de noite tranquilo, felizes. Amanhã, ao amanhecer, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, porque, como nosso irmão falou, todas essas lições são para nós, deverão ser incorporadas às nossas vidas, e assim podemos fazer as modificações necessárias para sermos pessoas melhores a cada dia, a cada amanhecer. Então, Pai, felizes estamos. Em teu nome, pedimos permissão para encerrarmos esse encontro de alma. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.